Eu vou lhe revelar nesse vídeo algo proibido, algo que essa turma do autoconhecimento ou do autodesenvolvimento não quer que venha à tona, não quer que ninguém saiba disto, e alguns até nem imaginam de onde vem essa ideia, a origem dessa ideia. E eu vou estar revelando aqui nesse vídeo para você, você que é temente a Deus, você que de fato quer salvar a sua alma. Eu vou lhe revelar a origem, quem de fato está por trás desse chamado autodesenvolvimento e o porquê, qual é o intuito dele, dessa ideia. E eu vou estar revelando para você e mostrando que os mesmos modos operantes, o mesmo espírito, as mesmas abordagens que Satanás, o anjo rebelde, o anjo revoltado, aquele que foi o primeiro ser a difamar a Deus, a diminuir a obra de Deus, a semear intriga dentre os seus companheiros. Não é à toa que a Bíblia registra que ele conseguiu arrastar a terça parte das estrelas. Ele difamou a Deus, ele disse que ele ia colocar o seu trono acima do trono de Deus, não conseguiu. É a partir daí que ele começou a sua revolta, e essa revolta ela está atualizadíssima em nossos dias, agindo exatamente disfarçado de autoconhecimento ou de autoajuda, uma ciência profunda unicamente porque ele quer difamar a Deus e ele pretende ou deseja que as pessoas achem que não precisa de Deus, que não depende de Deus. Então, ele ataca, ele diminuiu primeiro a Deus, ele diminuiu Jesus e hoje ele diminui o trabalho das igrejas, ele diminui os pastores, ele diminui a obra da cruz por causa dessa revolta, porque ele sabe que os seus dias está para chegar e o seu destino final é a cadeia eterna, como está escrito na palavra de Deus, que está reservado para ele, é a cadeia eterna para ele e para os seus anjos. E quem são os seus anjos? Tanto aqueles que se rebelaram, que não se arrependeram, como também os humanos em nossos dias. Porque eu já quero adiantar aqui de antemão, vou mostrar o vídeo para você daqui a pouco, que além dele saber que é o destino dele esse, que ele quer levar as multidões para lá, ele sabe também que a recompensa dos que são tementes a Deus, dos que reconhecem o Senhor Jesus, é exatamente esse corpo glorificado, corpo esse que ele perdeu, que ele vai descrever aqui, mostrando um Deus mau, um Deus invejoso, um Deus cruel, porque segundo ele foi Deus que fez o ser humano fraco, o ser humano limitado. Ele não fala que essa queda do homem foi causada por ele, foi ele que causou isso. Então, há muitas verdades nesse vídeo, verdades proibidas de fato. A maioria da humanidade não tem acesso a esse entendimento, mas eu estou revelando para você e eu estou mostrando a distorção de Satanás, o inimigo das almas dos homens, para que você possa estar tendo acesso assim o nível de engano e de manipulação
que Satanás tem. Então vamos para o vídeo e nós vamos estar fazendo comentário na medida da necessidade. Vamos lá. Esqueça a história do Gênesis como você a conhece, onde os humanos foram criados a partir de mero pó ou argila. Escondidos em textos antigos, em livros como o Evangelho de Filipe e o livro de Enoque, encontramos sussurros de um tipo diferente de criação, seres não da terra, mas da própria luz. Isso mesmo, de acordo com esses escritos proibidos, os primeiros humanos nem sequer faziam parte do mundo material. Eles eram seres de pura luz, supostamente uma extensão da própria essência de Deus. Veja, ele já começa a falar, ou começa falando, que os seres humanos antes eram seres de luz. Verdade. Inclusive ele era esse ser de luz. Só que ele não fala que foi ele que causou esse dano à humanidade inteira. Mas o que é que ele faz? Ele coloca toda a culpa em Deus. Eles são os demônios, e aí ele quer colocar, interessante, coloca o nome semelhante, Demiurgo, né? Demiurgo é o nome que ele dá a Deus, dizendo que Deus foi o culpado da queda do homem, o homem que era um ser de luz e agora um ser caído. Foi ele que causou tudo isso, e ele distorceu e coloca toda a culpa em Deus. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias em teu coração, subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado devido a ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu a Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura. O sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo, e de ouro eram os engastes e os entalhes em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras de fogo, eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste-te de violência no teu meio, e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa de tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te perante os reis, para que te contemplem. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então, algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou e, por causa desse pecado, Deus lançou o ser para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alto escalão no céu. Caiu tão longe que se tornou não só Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador, tão arrogante em seus caminhos que não podia evitar guiar outros ao erro, assim como ele se desviou. Agora, continuando aqui no vídeo em que mostra os seus modos atuantes, ele vai estar revelando aqui quem era o homem antes que ele mesmo derrubasse, ou seja, o ser de luz, o ser criado. E repito, esse ser que deixou de ser é o que vai voltar a ser
quando Jesus vier, porque a Bíblia diz que quando ele vier, os nossos corpos serão transformados como o de Jesus é. Então, os nossos corpos irão ser como era antes, que ele está narrando nesse vídeo, e só que ele está colocando a culpa em Deus, sendo que foi ele o causador de toda a destruição. Vamos para o vídeo. Não eram físicos, não estavam limitados pela matéria, e definitivamente não foram feitos para labutar e suar sob o sol. Imagine por um segundo um ser que não come, não dorme e nem mesmo sente dor. Estes não eram humanos comuns, eram entidades espirituais, livres de todas as coisas que consideramos como parte de ser humano. Em textos rotulados como heréticos, como o Evangelho de Filipe, esses seres luminosos são descritos como emanações, ramificações diretas da energia divina. Eles não precisavam aprender sabedoria, eles eram a sabedoria. Foram criados sabendo, compreendendo e, talvez mais importante, possuindo uma liberdade que mal conseguimos imaginar. Pense nisso. Por que tais seres seriam apagados dos nossos textos religiosos, da nossa cultura, da nossa história? Esses textos sugerem que esses seres de luz tinham uma conexão com Deus que era pura e sem intermediários, sem sacerdotes, sem templos, sem rituais. Sua própria existência era um ato de adoração, e com esse tipo de conexão, quem precisa de um mediador? Isso desafia tudo o que as religiões estabelecidas afirmam para guiar a humanidade espiritualmente. Se esses seres luminosos existiram, então qual o papel da religião organizada? E não são apenas os evangelhos gnósticos que os mencionam. Outros manuscritos antigos insinuam ideias semelhantes, de textos sumérios a registros egípcios, como se culturas antigas quisessem nos dizer que as origens da humanidade talvez sejam muito mais complexas, até celestiais. Alguns textos vão ainda mais longe, sugerindo que esses seres eram os verdadeiros humanos, enquanto o que consideramos como humanos hoje era uma versão física degradada criada posteriormente. Segundo essas fontes, é como se nossos corpos, com todas as suas falhas e limitações, fossem uma espécie de prisão para a alma, um reflexo pálido do que a humanidade já foi. Então, aqui está a questão que precisamos fazer. O que aconteceu com esses seres de luz? Por que nossa linhagem espiritual foi cortada? Esses seres foram erradicados ou estão de alguma forma ainda entre nós, apenas escondidos? E se for assim, é possível que alguns de nós carreguem resquícios dessa essência luminosa original? Disse que esses seres possuíam gnoses, verdadeiro conhecimento do divino, e com ele, uma espécie de poder que os tornava quase divinos. Mas aqui está o ponto. Esse conhecimento, essa gnosis, foi considerado perigoso, proibido. Porque saber a verdade sobre sua própria origem seria considerado uma ameaça. É aí que a conspiração toma forma. As autoridades, chame-as como quiser, igreja, sociedade, autoridade, não estão interessadas em indivíduos com conhecimento verdadeiramente independente. Estão interessadas em seguidores, não em seres que acreditam ser feitos da mesma essência do Criador. Pense nas implicações. Se você é um ser de luz, não é apenas poeira, não é apenas uma criação para ser moldada e controlada. Você é algo além, algo divino. E a ideia de precisar de permissão, validação ou redenção seria completamente fora de questão. É isso que esses textos parecem dizer, que o humano original era ilimitado, livre e em comunhão direta com o divino, uma entidade autossuficiente. Isso muda tudo. Talvez a razão pela qual nunca ouvimos falar desses seres de luz seja porque é um conceito poderoso demais. Se você soubesse, se todos soubessem, isso mudaria completamente a estrutura de poder, o sistema de controle que está em vigor há milhares de anos. Esses seres terrenos, vamos chamá-los de o segundo tipo, não foram tanto criados como foram construídos, e por um ser que está longe de ser o Criador benevolente que fomos ensinados a acreditar.
Aqui entra o conceito do demiurgo, um termo que você não vai encontrar nas escolas dominicais típicas. Agora preste atenção que ele vai colocar toda a culpa em Deus, o qual ele está chamando de demiurgo, né? Essa é a visão dos gnósticos ou do gnosticismo. E vê se não é esse tipo de argumento ou de persuasão que se vê nos grandes auditórios, aonde se ensina autoconhecimento, autoajuda. Você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, você não precisa cumprir lei, né? O Raul Seixas já defendia isso, oriundo lá do Aleister Crowley, que é oriundo dessa mesma fonte de Satanás há muito tempo. E não deu muito certo para Raul Seixas, como não dá certo para ninguém. Então veja agora a descrição dele se dirigindo a Deus, o Criador dos céus e da terra, como o demiurgo. De acordo com os escritos gnósticos, o demiurgo é o arquiteto do mundo material. Ele é retratado como um tipo de Deus menor, invejoso, que prendeu a centelha divina em camadas de terra, carne e osso. E por quê? Para garantir um nível de controle. Esses humanos terrenos são fundamentalmente diferentes dos seres de luz. Eles são limitados pela forma física, pelas limitações e pelo tic-tac da mortalidade. Todas as construções feitas para mantê-los presos, confinados e, de várias formas, obedientes. A parte desconfortável desses textos sugere que essa criação foi menos sobre dar vida e mais sobre fabricar algo funcional, um trabalhador, uma entidade que poderia ser controlada, manipulada e explorada. Esse tipo de humano é retratado quase como um protótipo, como se estivéssemos lidando com um projeto de uma máquina biológica, algo que poderia ser facilmente direcionado, distraído e contido. Observe as características desse tipo terreno. Eles experimentam medo, fome e desejo. Essas características, vistas como parte da condição humana, não são acidentais. Foram características projetadas, ferramentas destinadas a manter esse tipo humano constantemente buscando, constantemente precisando e para sempre ligados a um mundo governado pelo físico. Já se perguntou por que os humanos parecem estar programados para seguir autoridades ou se perder em ciclos intermináveis de rotina e sobrevivência? Segundo esses textos ocultos, isso não é um acidente. Está enraizado no próprio fundamento desse tipo humano. Agora, existe outra camada nisso que é ainda mais perturbadora. Os gnósticos afirmavam que esse segundo tipo de humano não só foi projetado para estar preso ao material, mas também foi privado do verdadeiro conhecimento, ou gnosis. Isso foi um movimento estratégico do demiurgo, que aparentemente não queria que esses seres tivessem ideias sobre sua verdadeira natureza. Assim, os humanos terrenos foram deliberadamente concebidos para depender de intermediários, de sistemas, de líderes, de religiões. Eles foram mantidos no escuro, apenas o suficiente para aceitar as coisas como lhes foram contadas, nunca percebendo que estavam programados para uma vida de obediência. Os gnósticos não estavam apenas dizendo que a humanidade era limitada, estavam dizendo que ela foi intencionalmente limitada. Imagine isso. Uma população projetada para ser dócil, para aceitar o que está à sua frente sem questionar muito, e para confiar em sistemas que prometem salvação ou ordem, mas que nunca realmente entregam isso. Pense nas implicações disso. Não é apenas um design biológico, é um plano para o controle social, um plano que vem sendo executado há milênios. Esse tipo humano terreno é precisamente o que as narrativas convencionais promovem. É a história com a qual todos crescemos, aquela onde os humanos são fracos, precisam ser salvos e existem para servir a algum propósito superior, muitas vezes misterioso. Mas se essa história foi criada para nos impedir de descobrir a verdade sobre nossas origens, então qual é a verdadeira razão por trás disso tudo? Mas agora, falemos de um tipo completamente diferente. Os humanos nascidos do fogo.
Sobre esses humanos nascidos do fogo, nós iremos falar nos próximos vídeos, mas eu quero ainda enfatizar esse pensamento, esse comportamento de Lucifer, é o descrito na Bíblia, que foi encontrado no seu coração, essa desonestidade, essa revolta, essa difamação para com Deus, foi o que ele apregoou sobre os anjos, que ele arrastou a terceira parte dos anjos. E para onde ele veio? Para a terra. E o que ele está fazendo aqui na terra? Está fazendo a mesma coisa com os humanos, porque ele sabe que o seu fim já está próximo e a sua revolta para atingir a Deus e o humano, inclusive é o humano que vai ocupar esse estágio descrito por ele, que era antes, porque a Bíblia de fato fala que Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Essa descrição que esse espírito está revelando, esse espírito pode ter certeza, é Satanás. É a mesma descrição que Jesus se refere a ela lá em João 17, quando Jesus orou e disse: Pai, glorifica a mim com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É essa glória que ele está se revelando, colocando culpa em Deus, colocando que Deus é desonesto. E esse pensamento foi difundido em todo o mundo, em todas as mitologias do mundo. Tem essa mesma ideia desse ser muito bondoso, que o seu mal foi tão somente porque trouxe conhecimento, trouxe luz. E aí um Deus tirano, que ele se refere a ele como demiurgo, por inveja, foi e puniu ele, né? Então ele se faz de vítima e coloca toda a culpa em Deus. Se você deseja saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, então já se inscreva em nosso canal. Já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho para que o YouTube possa estar divulgando, e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, e até o próximo vídeo.